Você sabe a história do cupcake, não sabe? Gente, então no programa de hoje nós estamos falando sobre diabetes, como é que está aumentando o número de casos de diabetes, tanto infantil como adulto também, né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado porque dá para prevenir, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, a gente sabe que a alimentação tem tudo a ver, a gente já falou. E agora nesse bloco a Vanessa vai nos ensinar a fazer um cupcake. Eu até brinquei com ela, cupcake está na moda, não tá? Tô vendo as pessoas, pessoal vendendo e fazendo e tal. E é uma delícia. São bolinhos, né? São bolinhos. Tanto é que a massa que eu escolhi, a gente tem algumas alternativas. A ideia foi justamente essa. Eu posso, tanto com essa massa de bolo que eu trouxe, fazer um bolo comum, como eu posso dividir em forminhas e fazer um cupcake para as crianças. E aí, eu trouxe também o leite condensado diet, que a gente vai aprender a fazer. Ah, tá. Esse aí eu estou interessadíssima. A gente aprende esse leite condensado a fazer, a gente faz em casa. Ele é caseiro. A ideia é porque o leite condensado diet em supermercado, ele é caríssimo. Ele gira em torno de 10 a 15 reais uma latinha. Então, para as pessoas terem acesso, a ideia é trazer essa receita para que possa fazer não somente o brigadeiro que eu trouxe aqui, né? Mas também o mousse, o pavê. Agora vem cá, é caro porque tem o leite condensado light, que aí não é tão mais caro. O diet, então, esse eu nunca vi, sinceramente, custando esse preço todo, né? Qual que é a diferença, hein, do light e do diet? A diferença do light é que, para o diet, é o seguinte, o light tem que ter 25% a menos de qualquer nutriente na sua composição. Inclusive, pode ser 25% a menos também de calorias. O diet não. O diet tem que ter suprimido algum nutriente da sua composição referente a algum tipo de doença. Então, no caso aqui, o nosso cupcake é diet porque ele não leva açúcar nenhum. Mas o nosso que cupcake... é o que o diabético não pode. Exatamente. Né? Mas o nosso cupcake, ele também é light, porque ele tem menos calorias. Um bolinho desse vai ter cerca de... só a massa, né? Pensando só a massa, vai ter cerca de 100 calorias, 110. Opa, legal. De chocolate, chocolate, de um pãozinho, né? Tô pegando aqui a receita. Vamos fazer a massa? Vamos fazer sim. Vamos lá? A massa, gente, é 4 colheres de sopa de cacau em pó. Né? Aí eu já coloquei o cacau em pó aqui, junto com a margarina light, pra gente poder... 3 colheres de sopa de margarina light. Mais as 4 colheres de sopa de cacau em pó que eu já derreti. Para adiantar o nosso processo. Porque a margarina light, justamente pelo aquele motivo que o Levimar falou, da questão do diabético ter uma tendência muito maior a problemas cardíacos. Então, para a gente não tá aumentando muito o nível de gordura desse alimento e não trazer nenhum prejuízo. Então, a margarina não tem problema? Não, a margarina light é usada justamente porque ela tem uma redução de gordura, né? Mas a gente tem que ter cautela com a margarina light, com a manteiga, imaginando tanta coisa que tem nessa margarina light, não, Vanessa? Mas tem uma margarina que eu gosto muito de indicar para os pacientes, que é aquela margarina que ela é aprovada pela Associação dos Cardiologistas, Associação Brasileira dos Cardiologistas. Vai lá e olha no rótulo. Exatamente. Então, essa seria mais interessante. Aí você coloca uma gema. Não, aí primeiro a gente vai fazer o seguinte, o segredo para a massa ficar bem fofinha mesmo, porque a tendência do bolo, quando ele não leva o açúcar, ele ficar mais maçudo. E ficar mais embatumado. Então, a ideia é a gente bater as claras em neve para ficar no ponto. Bateu. Exatamente. E aí, a gente vai bater essas claras junto com o adoçante em pó. Ok. Então, nós vamos fazer aqui... O adoçante, não, até queria perguntar para o Levimar, até esses dias nós discutimos aqui no programa isso. O melhor adoçante, inclusive, para diabético, é o da sucralose? Sucralose é melhor. A gente tem que ter muito cuidado quando você ingere uma quantidade muito grande de sucralose, que você pode aumentar a flatulência, gases, né? Então, sempre ter essa atenção. Se comer muita sucralose, vai ter muito gás. Mas ele, do ponto de vista de sabor e até nutritivo, ele é bem mais interessante. Entendi. Tá? E aí, é importante lembrar que esse adoçante tem que ser para forno e fogão.
Tá? Porque senão não vai ficar Passar bom. pra cá. Ah, essa batedeira sua é ótima, porque nem barulho ela faz. Essa é das boas, viu? Aí, Roberta, geralmente a gente, quando a receita não é sem açúcar, a gente faz isso também com o bolo de bater a clara em neve para ficar com uma textura, junto com o adoçante, com açúcar, para ficar com uma textura tipo de marshmallow. Então aqui a gente vai fazer isso também. Eu preciso de ter uma textura bem fofinha para me ajudar. Tá? Entendi. Para fazer o bolo crescer. Então, Ó, depois gente, ela falou que disso... são 6 colheres de sopa de adoçante para forno e fogão. Isso. E as 3 claras que você bateu Esse- e uma gema só que você vai usar depois, né? Isso. Aí agora eu vou acrescentar a gema. A gente vai bater mais um pouco. E depois a gente vai acrescentando os outros Quando ingredientes. você na faz isso em sequência. casa, porque você quebrou 3 ovos, né? Usou só uma gema. Quando você está em casa, o que você faz com essas outras 2 gemas? Você joga fora? Não, não jogo fora. Às vezes eu uso para poder fazer um omelete, ou então eu faço uma farofa. Então, eu não jogo fora, não. Hoje mesmo, eu aproveitei as que eu estava utilizando lá, não joguei fora. Aí bate, 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 bate. E aí a gente já acrescenta aqui a margarina Com o chocolate. Pode ser o cacau em pó e pode ser o achocolatado diet também. Tem um achocolatado no mercado, que eu gosto muito dele, que ele tem 70% de cacau. Então, a qualidade dele é melhor. Ele tem 70% de cacau e ele é diet. Porque geralmente a gente falou isso esses dias aqui no programa de chocolate sem pôr cacau, né? Exatamente. Inclusive os chocolates brasileiros. Pois é. Aí você vai crente que você Né? está comendo cacau e não é. Isso. Bom, Aí a gente vai depois- bater mais um pouquinho aqui. Mas é fácil de fazer, Ele né? é super fácil, não tem dificuldade. E aí, em seguida, a gente já vai acrescentar a farinha de trigo, E bate também. bate. O pó royal, só que eu gosto de bater separado. Tá? O E fermento coloca depois, né? químico, isso. Ô, Glaucia, você sabe fazer esses pratos para você? Não, não sei Você não faz? Faço Aí não. você compra pronto. Compro pronto. Gente, mas é muito legal. Eu acho que é bom a gente aprender, né? Fazer umas coisinhas assim, né? Pode bater. Vamos lá. Não é demorado, né? Não, ele é fácil. Eu quero saber se a gente vai poder provar, né, Roberto? Uai, Vai. não, ela já trouxe aqui prontinho. Você vê que a nossa cozinha aqui mais humilde impossível, porque a gente não tem forno, essas coisas todas. É mesmo só para mostrar para o telespectador como é que pode fazer, né? Eu acho que isso já é bem interessante. Bom, por último, eu gosto de bater o fermento Se você quer que eu coloque aqui, isso aqui por para favor. você, Eu gosto de bater o fermento químico separado, porque eu acho que a Ah, tá. batedeira... Você vai usar isso aqui de Não novo, vou usar então. mais. Você vai na mão. É, Ah, tá. exatamente, porque eu acho que a batedeira, ela quebra um pouco da... Gente, vai ter que sujar aqui, não tem outro jeito, não. Ela quebra a composição do fermento químico e atrapalha um pouco, e aí, de repente, o bolo não cresce tanto. Então, olha só como é que a Vamos massa vai isso aqui, crescendo. que até mostra. É. Aí a gente Olha deixa... como é que ela vai crescendo, Roberto. Tá vendo? Ela vai inchando. Isso aqui que vai fazer o bolo crescer. Se ela não aumentar de tamanho, ela não vai crescer. Com certeza. Mas aí logo a gente já pode colocar nas forminhas Pode, agora? Tá pode. prontinho? Já tá prontinho, aí vamos colocar na forminha. Essa forminha essa aqui... forminha de silicone. Exatamente. Eu Delícia. acho mais prática ela, né? Mas pode ser também a forminha de empada. Aí o tamanho é número 0. E aí você tem a forminha de papel, de empada, que você vai colocar na outra forminha. Colocou pra assar, é só desenformar. E nessa aí não tirar. precisa, não né? Precisa. Isso Legal aproveita. demais. Que delícia. É igual aquela ali. É. Vou ter que experimentar. Bom, aqui a gente... Aí vai, coloca É bom não no... encher demais
as forminhas, porque pode, na hora que estiver assando, vazar, né? Pode aumentar. Por exemplo, E aumenta mesmo. Tem porque- uma faca aqui, eu queria partir esse Você quer? cupcake. Aqui. Ah, tem. Ah, Porque aqui, por exemplo, esse aqui eu enchi um pouquinho mais, ele levantou mais. Pode tirar, pode abrir mesmo. pode abrir Pode, mesmo. pode abrir. Eu morri de medo de Não, estragar. pode abrir. E aí? E aí, então, a gente coloca um pouco menos. E aí? Bom demais. Ô, gente, minha boca é ótima. Mas tá uma delícia Ai, mesmo. que bom. Nossa, tá ótimo. Aí aqui é só colocar pra assar. Aí 20 minutos no forno, tá pronto o bolinho. Delícia demais. Aqui, me conta. Leite condensado, vamos fazer? Vamos fazer o leite condensado agora. Bom, o leite condensado a gente vai colocar uma xícara de leite em pó desnatado. Então, para reduzir a quantidade de gordura. Por isso que eu falei que ele também é light. Sempre em pó, tem que ser o em pó. O em pó, sempre. E meia xícara de adoçante. Em pó, para forno e fogão. Pra forno e fogão. E a gente vai usar uma colher de sopa de margarina light. E delícia, meia gente. xícara ou 100 ml de água fervente. Precisa estar fervendo, em ebulição, porque senão não vai dar o ponto, não. Gente, é fácil demais só isso e bater? Aí 5 minutos. Deu. Eu começar a amamentar, vou ter que comer as duas, é uma delícia. Aí, Roberto, bateu 5 minutos, ele vai ficar nessa textura aqui. E eu queria que você provasse, para me falasse o que você sentiu aqui de diferença. Com Às vezes, se a prazer. Glaucia quiser vir provar também. Ela tá presa, eu levo pra ela. Tem outra Levimar, colherzinha né? ou só tem essa? Deixa eu ver aqui na caixa. Porque se tiver, eu levo lá pra ela. Eu quero provar o cupcake. Mas Ele pode ser quer depois. provar o que eu Não, gente, mas é idêntico. É idêntico o outro. Não é? Nossa. Eu não Aqui, tenho toma, colherzinha, Edmar. não. Tá querendo experimentá-la? É. Toma. Eu não vou ter Não. outra colherzinha, não. Eu vou ter um garfo. Ah, então garfo. Não precisa, não, Roberto. Gente, perfeito. Tadinha, Só mas como é que vai pontinha, não ser? tem Não, jeito. depois a gente... Depois prove, então, Depois, né? mas assim, perfeito, maravilhoso. E aí? E aí, então, ficou pronto o leite condensado. A gente vai fazer o brigadeiro, porque eu recheei o cupcake com brigadeiro. E decorei com brigadeiro também. O brigadeiro é receita normal. Colocou a receita Receita do aí? leite condensado, 2 colheres de sopa do achocolatado diet e 1 colher de sopa de margarina light. Vai mexer até eu dar o ponto. E aí a gente tem o brigadeiro. Muito legal. Agora, o que mais você tem para falar para o pessoal sobre alimentação diabético, criança? Porque isso aqui todo mundo gosta, né? Bom, a ideia de trazer isso aqui foi justamente poder levar alternativas para o diabetes, porque ele fica um pouco restrito, né? Agora, eu gosto muito de frisar, Roberto, porque o que acontece quando chega lá no meu consultório? Maravilhoso. Ela é boca boa mesmo. Tá bom, gente. Tô adorando. Que delícia. Então, Manjar dos deuses. o que acontece? A maioria dos diabéticos que chegam no consultório, que estão descompensados, geralmente, ou o diabético está com uma hiperglicemia, a glicose está muito elevada, ou o diabético está tendo crises sequenciais de hipoglicemia. E, geralmente, eles chegam com a ideia de que não podem comer carboidratos. Estou diabético, adeus carboidratos. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia que a gente pode comer o carboidrato, sim, mas precisamos, aqueles carboidratos que eu chamo de carboidratos simples, que são os carboidratos que liberam a glicose mais lentamente na corrente sanguínea. E quais são esses? Exemplo? O pão branco, o macarrão, o arroz branco,
esses alimentos, eles têm que ter uma combinação de fibra para serem utilizados. É claro que um pão integral, o arroz integral, o macarrão integral é muito melhor para o diabético do que o arroz branco, o macarrão. Mas, às vezes, a pessoa está saturada, não quer mais comer aquele arroz integral, queria um dia poder comer o arroz branco. E aí ela mistura, por exemplo, um arroz branco normal com o quê? Com um que pratão de salada de folha crua. É uma ideia. Delícia. E também tem a outra opção de fazer a contagem do carboidrato, né? Mas eu acho essa opção de fazer a combinação de fibra, ela é muito legal, porque acaba você tendo uma facilidade de utilizar o alimento que às vezes você está com vontade. Tem muito diabético que chega no consultório com muita vontade de comer um pão de sal. Ah, com certeza. Agora, e essa contagem de carboidratos? Quem é diabético sabe, mas eu acho que tem gente que não sabe. O que é isso na prática mesmo? Bom, a contagem de carboidratos, ela varia muito de paciente para paciente. Eu vou passar a bola para o doutor Levimar, que ele vai poder explicar muito melhor do que eu. Então, você vai explicar no terceiro bloco, porque nós vamos para o intervalo, tá? Mas a gente volta aqui. Tá, Madeira?